Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre relato de experiência. Os nossos objetivos são, claro, ler e interpretar um trecho de um relato de experiência, relembrar as subordinadas, substantivas, apositivas, né? E rever as orações subordinadas, substantivas e adjetivas. Então, observe aqui. Antes da gente iniciar essa aula, eu quero propor para vocês uma reflexão. Que tipo de reflexão? Se você possui muitas experiências. Ai, hein? Isso mesmo. Agora, olha só o que a prof quer saber. Você costuma contar às pessoas sobre essas experiências? Já escreveu sobre alguma de suas experiências? Já? O que você imagina ser um relato de experiência? Como será que a gente faz isso? Vamos ver? Olha um exemplo na revista científica, então, Literarts, né? Então, aqui essa revista mostra para nós um relato de experiência, tá? Vamos conhecer um pouquinho. Exemplo de relato de experiência acadêmico. Da Leituras, Releituras, um relato de experiência sobre literatura oral e experimentação multissemiótica. Juliana Pádua Silva. Então, a referência, Medeiros, Juliana Pádua, da Leituras, Releituras, um relato de experiência. Está disponível em revistas USP aqui em 16 de maio, tá? De 2020 foi acessado. Relato de experiência. Então, agora, retomando a questão anterior. O que você imagina ser um relato de experiência? Como o nome diz, ó, é a descrição detalhada de alguma experiência, pode ser no campo acadêmico ou até mesmo cotidiano. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Como é a composição de um texto de relato de experiência? Você vai fazer uma introdução, uma contextualização, vai colocar os objetivos, esse relato tem por objetivo, né? Os resultados, a discussão desses resultados e as considerações finais. E aí está prontinho tua composição textual, teu relato de experiência, seguindo essas características aqui. Claro que temos um quiz. Achou que não ia ter? Aham, enganei você. Da Leituras, Releituras, um relato de experiência sobre literatura oral e experimentação multissemiótica. Os dois pontos, aqui ó, dois pontinhos, foram usados para quê? Tá aqui ó, das leituras às releituras. 2 pontos. Um relato de experiência. Qual foi o motivo desse tipo de pontuação? É para enumerar, exemplificar, esclarecer, anunciar uma fala? Enquanto você resolve, pensa sobre isso, eu volto já.
Claro que você já realizou a atividade e nós vamos conferir agora. Esclarecer, né? Os 2 pontos foram utilizados aqui para esclarecer. Esclarecer o quê, né? Aqui, ó, da leitura às releituras. O que eu quero esclarecer? Esse termo. Qual é o termo? Um relato de experiência. Então, tá ajudando aqui a esclarecer. Justamente, oração subordinada substantiva positiva. Eila. Então, ela funciona como aposto. O que é um aposto? É uma explicação de um termo da oração principal. Então, vamos observar aqui agora no a miúde, como diz o outro. Em Santos, onde morávamos, minha mãe me lia histórias. Meu pai gostava de declamar poesias. Foi em algum momento do ginásio, por volta do que hoje será a 6ª ou 7ª série, que li do começo a fim um romance. Inocência, de Toné. É minha mais remota lembrança de leitura de um romance brasileiro. Livro aberto nos joelhos, afundada de atravessado numa poltrona velha e gorda, num quartinho com máquina de costura, estante de quinquilharias e uma gata branca chamada Minnie. Esse texto, então, é da Marisa Lajolo, Como e Por que Ler Romance Brasileiro, né? E o que eu proponho? Li do começo a fim um romance. Ótimo. Li é um verbo. O substantivo inocência, ó, de Toné. Então, para linkar a oração principal com a oração subordinada, o que eu tive que fazer? Uma transformação. Li de começo a fim um romance. Que romance? Inocência de Toné. Em uma oração subordinada positiva. Então, o trecho possui um verbo. E para termos uma oração subordinada substantiva, é necessário, então, transformar um substantivo em verbo. Ó, li de começo a fim um romance. Só tem um verbo aqui, ó. Li. Inocência de Toné. A proposta é que você vai transformar esse trechinho numa oração subordinada. Para ser uma oração, eu preciso colocar aqui, ó, mais um verbo. Então, eu tenho que transformar o substantivo em verbo. Eu vou dar um tempo para você fazer, para você pensar, escrever aí no teu caderno, e eu volto a seguir para a gente conferir.
Voltei para conferir a tarefa. Vem comigo. Transforme o trecho li de começo a fim um romance, Inocência de Toné, em uma oração subordinada substantiva positiva. A positiva é aquela que vai dar uma explicação, vai ter um aposto. Então, olha só. Li de começo a fim um romance. Li aqui é um verbo. O que eu coloquei aqui? Ó? Por exemplo, conheci inocência, outro verbo. Então, agora eu tenho dois. Um verbo em cada oração. Um na principal e um na oração subordinada ao quê? Substantiva a positiva. Ficaria, então, li, inocência de Toné. Tá ok? Pus as reticências aqui, mas você escreve aí no seu caderno. Conheci inocência de Toné. Oração subordinada a positiva, lembrando um pouquinho, ela é aquela que, além de expressar uma explicação, o que ela tem? Ela é introduzida por 2 pontos, por travessão e vírgula. E ela vai exercer, então, que função? A função de aposto. E o que é essa função de aposto? É uma explicação, um esclarecimento da oração principal. Ficou claro isso? Retomando aqui um pouquinho, nós observamos como reconhecer, então, as outras orações subordinadas e substantivas. Então, nós temos as subjetivas, predicativas, completivas nominais, objetivas diretas, objetivas indiretas e agora a positiva. As subjetivas, você vai encontrar o verbo de ligação, ela será unipessoal e a voz passiva sintética ou analítica. Na predicativa, tem verbo de ligação com sujeito. Na completiva nominal, ela vai completar um nome. Na objetiva direta, como o próprio nome diz, ela vai completar um verbo transitivo direto. Na objetiva indireta, como o próprio nome diz, ela vai completar um verbo com preposição. Observe. Um verbo com preposição na objetiva indireta, sem preposição na objetiva direta. E na positiva eu vou ver o quê? Que é uma explicação e o uso dos 2 pontos. Claro que temos uma atividade agora. Imagine se não. Olha a atividade que bacana. Ela sempre soube que o maior desejo dele era este: ser aviador. A oração em destaque classifica-se como subordinada substantiva ao quê? O quê? Que? Pense aí, como é um exercício de vestibular, eu tenho 5 opções hoje. Enquanto você analisa, pensa, eu volto daqui a pouco.
Exercício pronto, tudo feitinho? Vamos conferir? Vem comigo, vem comigo. Ó, a positiva. Por que que eu sei que é a positiva? Ó, tá dando uma explicação, ser aviador. Ela sempre soube que o maior desejo dele era este, ser aviador. Então, essa oração, ó, é uma apositiva, tá ok? Atividade 3 agora. Ai, que delícia! Vamos lá, vamos fazer, vamos aprender. Releia. Foi em algum momento do ginásio, por volta do que hoje seria a 6ª ou 7ª série, que li do começo a fim um romance. Inocência, de Toné. É minha mais remota lembrança de leitura de um romance brasileiro. Ora, romance famoso, já leu? Fica a dica. A experiência relatada foi positiva ou não? Quais pistas de que sua dedução é acertada? Pense aí um pouquinho sobre isso. Jovem, pense, anote dúvidas, que eu já volto. Voltei para conferir contigo o gabarito da questão. Olha só que questão bacana, fala sobre o livro Inocência, de Visconde Toné. Foi em algum momento do ginásio, por volta de que hoje seria a 6ª ou 7ª série, que li de começo a fim um romance. Um romance. Inocência, de Toné. É minha mais remota lembrança de leitura de um romance brasileiro. Eu questiono, a experiência relatada foi positiva ou não? O que você respondeu aí? Quais as pistas de que sua dedução é acertada? Vamos ver? Dá a pista de que a experiência foi boa ao citar o quê? Uma remota lembrança. Pois é mais comum querer falar o quê? De boas memórias. E falando em boas memórias, olha só, essa borboleta que está aqui, ela não está à toa. Para quem já leu o livro Inocência, de Toné,
vai perceber que essa borboleta tem a ver com a história, com o livro. Eu não vou dar spoiler do livro, porque eu espero que você leia efetivamente, tá? Fica a dica. Para você refletir, qual foi o último acontecimento que lhe ocorreu? Pense. Ai, me aconteceu uma coisa tão boa, eu quero falar sobre isso. Você contou para alguém? Você escreveu sobre isso? Gostaria de escrever? Então, se você quer escrever sobre isso, aproveita agora a oportunidade, pega o seu caderno, sua caneta, né? Escreve aí para a gente conhecer isso. Você já leu algum relato na internet? Tem cada relato bacana. Digita aí, ó, procura. Quando você tem algo a relatar, você costuma publicar nas redes sociais? Ou só tá lá, selfie, foto? É bacana, né? Você pensa no seu interlocutor quando relata uma história? Você está pensando na pessoa que vai... Interlocutor é aquela pessoa que vai ler a tua história, que vai interagir com você. Será que ele vai gostar daquilo? Será que a pessoa vai se identificar com aquilo? Então, um relato, por vezes, nos trazem lembranças, né? Nos traz uma lembrança, assim, de alguma coisa bem bacana que aconteceu com a gente, aconteceu com a pessoa. É legal você produzir um relato. Hoje, nós aprendemos justamente isso, que esse relato de experiência, ele circula tanto no meio escolar como no meio acadêmico. Meio acadêmico, né, das universidades, das faculdades, ok? O relato de experiência é composto por algumas partes que você deve lembrar. Então, introdução, contextualização, objetivos, resultados, discussão, considerações finais. As orações subordinadas substantivas apositivas exercem a função de aposto. Ó que brincadeira legal! O aposto explicando o aposto aqui, ó, finalmente. Uma explicação de um termo da oração principal. Legal isso, né? Então agora, pense em casa sobre relatos, veja o que você gostaria de ler, de escrever. Nesse vídeo nós falamos sobre relato. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.